Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós, como salvistas, ouvíamos do nosso pai fundador, Padre Gilberto, que ele queria: eu quero meus filhos livres. E, contemplando a Sagrada Escritura, então nós queremos ter uma visão correta daquilo que é liberdade. Porque da mesma forma que a palavra amor está muito desgastada hoje, em segundo lugar é a palavra liberdade que está muito desgastada, porque embaixo do nome amor se coloca um monte de coisa, embaixo da palavra liberdade também se coloca muita coisa. Então nós devemos ter aí verdadeiramente o conceito que realmente Deus quer quando nos fala que nós somos livres. E aí tomar a primeira palavra, que é João 8, 34, 36, que é uma das mais claras com relação a isto. Então replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, alguns elementos aqui. Primeiro, a contraposição entre liberdade e escravidão. Então, o contrário dessa liberdade verdadeira é a escravidão, é ser escravo. E o nosso Senhor, entre aspas, aí, quando somos escravos, é a própria realidade do pecado. Então, a maior escravidão é essa escravidão do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim para sempre. Então, nós só podemos entrar sendo filhos no filho na medida em que somos verdadeiramente filhos e não escravos. Então, é outro desejo de Deus. Deus não quer escravos. Se Deus é o livre, ele não precisa de escravo, porque a gente às vezes pensa que o escravo é dependente do seu senhor. Mas também o senhor, no mundo humano, é dependente do escravo, porque o senhor precisa do escravo para fazer os seus trabalhos. O senhor não precisa, ele como é o livre, ele não precisa do nosso serviço. Então, daqui a pouco nós vamos falar ser escravo dele, mas se somos escravos do verdadeiramente livre, então nós somos livres também. Então, se Deus é livre, ele quer que seus filhos sejam livres. E aí vem, se o filho vos libertar, então essa libertação nos vem do filho, é o filho que nos liberta aí por todo o processo da redenção. Se assim acontece, nós somos verdadeiramente livres. Então, essa liberdade vai acontecer. Nós somos, no original, ontos eleuteri, exeste, quer dizer, nós somos os livres. Então, se o Filho nos libertar, nós somos os livres. Então, aí somos livres verdadeiramente porque ele nos libertou. Então, mas no ser livres. Esse eleuteros é nascido livre, aí no sentido civil. Nunca na Sagrada Escritura vai trazer esse sentido civil, mas sempre aquele que não é escravo. Então, a oposição e sempre aquele que tem a liberdade plena, quer dizer, aquele que tem o livre trânsito no meio do povo, porque se leu aí no grego de Eleuteros, é aquele que tem o povo e verdadeiramente livre. Isso fica claro na Sagrada Escritura, em Êxodo 3, versículos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, dos seus donos, senhores, etc. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. O verbo é natsal, que aí está no refiro, que é um causativo, então é o Senhor que vem para livrar. Então, ele que causa esse livramento, tá? E no caso aí, é verdadeiramente livrar, verdadeiramente arrancar, extirpar, fazer sair, né? Fazer se retirar daquele lugar, tá? Agora prestemos atenção. Desci a fim de livrá-los da mão de Egito. Então é um desejo do Senhor, porque quem é escravo vai fazer clamor, porque a sua vida está sempre em função da satisfação de um senhor humano. Então a vida do escravo não é vida, é uma vida em função do desejo. Quando o Senhor fala para livrar, não fala para livrar por qualquer maneira ou de qualquer lugar. Ele vai livrar para uma terra que seja boa e outra dimensão. Uma terra que seja boa. Essa terra corre leite e mel. Tradução. Essa terra, ela não vai levar a sair de uma escravidão para entrar numa necessidade. Porque muitas vezes a submissão à escravidão é por causa da necessidade. Então o Senhor vai mandar para uma terra onde corre leite e mel, leite que sustenta e mel que é verdadeiramente doce. Essa terra é boa e ampla ou vasta. Essa dimensão do amplo vasta, que é o horizonte pleno, é uma das características da sensação, do símbolo da liberdade. Então, aquele que está na montanha tem a amplidão, como Moisés em cima do Monte Nebo, ao ver a terra, apesar de não entrar, ele viu a terra da liberdade. Aquele que está na planície, a terra sem fim, é outro símbolo de liberdade, ou a ave, como em Mateus 6, como as aves do céu, que não precisam semear nem colher, mas o Pai as alimenta. Então essas aves, elas são o símbolo da liberdade, porque a ave, ela voa e ela tem o horizonte todo para voar, para ser, nesse ponto, um símbolo pleno de liberdade. Por que nós vemos nisso um símbolo de liberdade? Porque é onde nós podemos ter e realizar as nossas vontades, caminhos para percorrer. Nós temos opções e decisões para onde ir e para onde não ir. Então, esse é o símbolo maior da liberdade. Então, a pessoa, na sua capacidade plena, é o símbolo da terra vasta, ela tem para onde ir, está sustentada por leite e mel, então é o símbolo maior de liberdade. Então, quando nós vemos o mar, quando nós vemos grande planície, quando estamos em cima do monte, vemos o horizonte, é o símbolo de liberdade porque temos opções, temos campos para tomar decisões e essas decisões é que vão nos construir como pessoas, né? Porque aí eu vou realizar aquilo que eu sou chamado. É algo que vem de dentro para fora. Mas nós vamos ainda aprofundar isto. Então, o oposto de liberdade é essa escravidão que nos colocamos à disposição da vontade de um Senhor e ele nos trata como coisa e não como pessoa. Então, a liberdade ela tem que levar o ser humano a se tornar pessoa, a se tornar um ser que é capaz de direitos e deveres, que é capaz de relacionar-se, que é capaz de verdadeiramente ser aquilo a que ele foi chamado a ser. Tá? Em Êxodo 21, 2,
Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele te servirá, mas no 7º sairá livre, sem nada pagar. Nesse ponto aqui, o verbo é rapash, né, no hebraico, que é estar livre, estar libertado, né? Aperromai no grego quer dizer deixar ir e deixar a pessoa ser verdadeiramente, ter o direito de ir e vir, tá? Então, ser livre é não estar sobre a escravidão, tá? Mas se esse escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, eu não quero ficar livre, no grego aí é o eleuteros, a mesma palavra lá que Jesus usou em João. Em Deuteronômio 15, versículo 12 e 13, quando nos teus irmãos hebreus ou hebreia for vendido a ti, ele te servirá por 6 anos, no 7º ano tu deixarás em liberdade. Eleuteron. Mas quando deixareis ir em liberdade, é o mesmo verbo rapaz que eleuteron, não despedaça, não despeças de mãos vazias, quer dizer, vai na liberdade, mas com o próprio sustento. Tá? Isso é para falar o quê? Sempre a Sagrada Escritura vai trabalhar esse binômio entre liberdade e escravidão. Tá? Liberdade e escravidão. No Salmo 79, que aí vai usar o Natsar, que é ser livre no sentido de ser tirado, ser tirado até salvado, né? Ajudai-nos, ó Deus, na nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Então, a liberdade ligada à salvação, tá? E ligada a perdão dos pecados. É isso que depois vai ser desenvolvido lá no Novo Testamento. Tanto que, quando a preocupação de dar a lei ao entrar no deserto é o quê? A lei serviria para que cada israelita não fizesse do seu irmão o que o faraó fez com ele. O que adiantaria libertar e um irmão escravizar o outro ou fazer o outro ser dominado. Então não valeria nada ter saído do Egito, porque reproduziria aquilo que foi a própria escravidão no Egito. Então a lei vem para nos ensinar a sermos verdadeiramente livres. A lei é serva da liberdade. Então, sem perder o fio da meada, liberdade, então, é essa capacidade da terra ampla, de ter opções, de prática de decisões, iluminados pela lei. A lei é serva da liberdade, ela vem para nos ensinar a ser livres. Liberdade como oposto da escravidão e principalmente em razão do pecado, que é a nossa maior escravidão, afinal de contas. O Espírito do Senhor, em Isaías 61, texto que depois é citado em Lucas 4, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos. Então a palavra de Hor, quer dizer, é deixar ir, como a feze no grego, quer dizer, deixa caminhar, né? Então, essa libertação daquele que é preso, daquele que é cativo, daquele que é escravo, essa seria a obra do Messias, né? Aqui está falando de um profeta, mas Jesus chama esse texto sobre si em Lucas 4. Então, a missão do Messias, daquele que foi enviado como ungido, é dar a liberdade às pessoas. Como esse conceito de liberdade vai ser tratado no Novo Testamento, além daquela palavra que Jesus fala que ele veio para nos dar essa liberdade, tá? Então reparemos que em Mateus 16, se alguém quer me seguir, então Jesus sempre deixa um espaço de liberdade para os seus seguidores, sempre. E isso vai ser trabalhado por São Paulo, tá?
na 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, onde está o Espírito? Liberdade. Tá? Aí não é nem há. É onde há o Espírito, liberdade. Então, o Espírito vira sinônimo de liberdade, isso está em João 3 também. O Espírito sopra onde quer, é assim aquele que vive do Espírito. Então, ele sopra, ele conduz. Espírito não lida com pessoa presa. O Espírito não vem para escravizar a pessoa, mas para levá-la à plena liberdade. Tá? Então, o sinônimo do Espírito é verdadeiramente ser livre. Verdadeiramente ser livre. Em 1 Pedro 2, versículo 15, vai dizer: porque assim é a vontade de Deus. Pela prática do bem, façais emudecer a ignorância sensatos, como livres que sois, tá? Não usando todavia da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui é construir um conceito de liberdade segundo a Sagrada Escritura. E aqui vem, pois é a vontade de Deus que pela prática do bem. Então, liberdade está sinônimo de prática de bem. Na medida que eu pratico o mal, eu já não sou mais livre. Então, aqui é uma distinção. O livre-arbítrio é dado a todo qualquer ser humano. Então, o ser humano pode praticar o bem e o mal. Esse é o livre-arbítrio, que é a capacidade humana. Só que liberdade só é praticando o bem. Então, eu sou livre, e aqui, livre que sois, mas no já é os livres, realmente livres, é aquele que pratica o bem. Praticou o mal, você já é escravo do pecado. Tá? Então, essa é outra característica da liberdade. Então, nós, conduzidos pelo Espírito, para tomar boas decisões na terra ampla, sustentados por Deus na sua providência, olhai os lírios do campo também, naquela dimensão de que Deus cuida de nós. Então, nós somos os livres, conduzidos pelo Espírito, para tomar boas decisões, para praticar o bem. Boas decisões é praticar o bem, não existe boa decisão para praticar o mal. Então, boas decisões para praticar o bem, para realmente irmos para a terra prometida, né? Que no caso nosso será o céu. Tá? Então, esses ingredientes da liberdade e não ser escravo. Né? Não ser escravo. Tá? E, em primeiro lugar, não ser escravo do pecado. Gálatas 5, versículo 13 e 14. Vós fostes chamados à liberdade. Irmãos, entretanto, a liberdade não sirva de pretexto para a carne, no mesmo sentido da carne de Pedro, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros, pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se é boa a liberdade para realmente sermos aquilo que é vontade de Deus, para praticar o bem, então é amar. Então, a liberdade existe em função do amor. Não existe amor que não tenha liberdade. Se não tem liberdade, não é amor, é fingimento. Então, se eu cumpro a lei para agradar superior, se eu cumpro a lei para aparecer, como está em Mateus 6, se eu cumpro a lei com esse tipo, eu não sou livre. Eu já virei escravo. Então, só é praticante verdadeiramente da lei aquele que faz por amor e, como vai dizer São Paulo em Romanos 14, por convicção. Então, aí sim eu estou verdadeiramente deixando a lei ser a pedagoga, porque ela vai me ensinar a ser livre. Então, a lei externamente e a graça internamente vai me ensinar a ser verdadeiramente livre. Então, se eu uso como uma faixa, uma aparência de liberdade para praticar o mal, então eu não sou livre. Eu não sou livre. Se eu comecei a praticar o mal usando pessimamente meu livre-arbítrio, eu já me tornei escravo, deixei aí então de ser livre. Então não existe liberdade para satisfazer desejos da carne, não existe liberdade para fazer o mal.
imediatamente a pessoa deixou de ser livre. Em Romanos 6:22, agora, porém, libertados do pecado, elorotentes do pecado, hamartias, transformados em servos de Deus, no original dulotentes, que é doulos é escravo. Então, escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Vida eterna é aquela terra prometida que está em Êxodo 3. Então, o nosso exercício de liberdade para fazer o bem é amar, como nós vimos em Gálatas 5, é para ganhar no final a vida eterna. Tá? Para ser servo de Deus, escravo de Deus. Então, tem pessoas que têm medo. Mas, como nós dissemos, se Deus é o verdadeiramente livre, ele não tem necessidade de escravo. Então, ser escravo daquele que é livre, ou livre, nós somos livres também. Então, esse é o caminho para ser verdadeiramente livre. Tá? Do outro lado, o salário do pecado é a morte. Então, se servimos como escravos do pecado, a recompensa vai ser um egoísmo, e exaltar cada vez mais egoísmo, nos tornamos usuários dos outros, dominadores dos outros, e a recompensa vai ser o inferno que vamos viver eternamente num egoísmo eterno, sofrendo por não ter Deus e sofrendo por não ter comunhão com as pessoas. Então, a consequência de não sermos livres do pecado e escravos de Deus, vai viver a santidade e a vida eterna, vai ser viver num paradoxo, vai ser viver a morte eterna. Né? Em Gálatas 5:1 vem complementar aquilo que é João 8, como nós vimos. São Paulo é claro, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Esse jugo da escravidão é o jugo que usar pessimamente a lei, é uma idolatria da lei, vai tornar-nos escravos novamente. Ser cristão é ser conduzido pelo Espírito. Ser cristão é aprender a ser livre. Então não existe fórmula mágica para ser cristão. A fórmula é aprender a ser livre, é aprender a viver na terra ampla do deserto, é aprender a andar no deserto para chegar na terra prometida. Então, se você transforma a lei em uma cenoura na frente de um burro para cumprir só por cumprir, você não é cristão. Não é cristão. Esse é o sentido de Gálatas. Então, o contexto todo da carta aos Gálatas vem mostrar isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós não somos libertos para cair na mão de um outro senhor dominador. Nós somos para cair na mão do livre. Então, ele nos libertou para sermos livres e não sermos escravos do pecado, escravo da lei, escravo do ser humano, escravo de seja lá de quem for. Tá? Ou escravo dos nossos desejos, por exemplo. Em Tiago 1:25 vai falar no mesmo sentido. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo movido e esquecido, antes praticando o que ela ordena, este é bem-aventurado naquilo que faz. A lei é a lei que leva ao cume a liberdade. Tá? A lei é que leva ao cume a liberdade. Então não existe lei para tornar escravo. Tá? A lei é sempre para nos tornar-nos livres. Só que a lei, como vai estar na 2 Coríntios 3, sem o Espírito, ela é morta. Então, é o Espírito dentro pela graça que nos conduz, a lei fora como pedagoga que nos conduz, e aí sim nós vamos aprendendo a tomar boas decisões na terra ampla para chegar para a terra prometida. Isto é ser livre. E aí chegamos no cume. Toda a vida de Paulo, de São Paulo, foi um embate para aqueles que idolatravam a lei. No percorrer da história,
nós tivemos várias heresias e que idolatravam a lei. E uma delas é o jansenismo, né? Então, lá pelo século 17 e 18, vai surgir essa heresia que vai num contexto. Também teve cátaros, obediência no passado, teve várias outras, em que se idolatra a lei, tornando a lei como a salvadora do mundo, né? A lei é pedagoga, ela é importante, ela vem para educar, a lei é boa, como vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, só que ser cristão é viver na liberdade. E aí, 1 Coríntios 6,12 é o resumo da ética paulina, é o resumo da moral paulina, tá? E 1 Coríntios 6,12 vai dizer o quê? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Tá? Isso, Eclesiástico 37, 28, vai dizer mais ou menos esse sentido. Porque nem tudo convém a todos, e nem todos se comprazem com tudo. Esse permitido existem, quer dizer, tudo não me é autorizado, me é dado autorizado para usar, tá? Porém, nem tudo me convém. Sunferem converge para o meu bem. Converge para o meu bem, tá? Então, eu preciso saber que eu estou na terra ampla da liberdade do deserto, caminhando para a terra prometida. Nesse deserto tem caminhos, só que eu tenho que ver aquilo que me leva ao verdadeiro bem, tá? São Paulo não quer ficar naquela história do pode, não pode, que é o permitido ou não. Mas determinar, a Bíblia de Jerusalém vai trazer isso, mas determinar o que favorece ou prejudica o crescimento do homem novo, regenerado em Cristo. Então, tudo me é permitido, mas o que realmente vai convergir para eu ser esse homem novo em Cristo? Então, o cristão, o tempo inteiro, ele tem que julgar aos seus atos, às suas decisões, para saber, isso vai me crescer em Cristo Jesus ou não? Tá? Ou não. E não ficar num infantilismo de dependência da lei. Mas tem que ser algo interior de verdadeiramente decisões. Na Bíblia Peregrino, pois bem, a liberdade tem um limite, o que convém ao indivíduo e à sociedade. O ambiente da comunidade de Corinto era um ambiente muito individualista, né? Então, São Paulo vai falar o quê? Se eu pretendo ser livre, eu não posso me submeter a um outro poder, tá? Então, o cristão todo está consagrado a Cristo, também na sua dimensão corporal, também nas suas decisões, com relação à própria sexualidade. Então, eu vou tomar a minha decisão, não só o que convém a mim, mas o que convém ao todo, à igreja, à sociedade, às pessoas. Então eu não posso tomar tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo convém, e ver que só isso é só no nível individual. A liberdade, quando nós percorremos o deserto, na amplidão no deserto, percorremos como povo. Então, liberdade também é aprendizado de amar, é aprendizado de convivência. Senão, nós podemos reduzir isso ao individualismo louco, né? Ao invés de ficar, então, no permitido e do proibido, na Terra vai trazer, substitui-se a de saber se está de acordo ou não com a vida nova do cristão transformado pelo Espírito. Então, é o Espírito que vai me ajudar a tomar boas decisões para o bem meu, amar o próximo como a si mesmo, e ao bem do próximo. Então, eu tenho que saber que essa decisão de liberdade não vai vir da minha carne, vai vir do Espírito em mim. É graça, tá? Por isso, decisões prudentes, tá? Que eu vou aprender a lidar com essas decisões, tudo
dando passo a passo, eu vou aprendendo a ser livre. Na 1 Coríntios 7, 29 e 31, eis que vos digo, irmãos, o tempo se faz curto, resta, pois, aqueles que têm esposa, seja como não se tivessem, aqueles que choram, como se não chorassem, aqueles que se regozijam, como se não regozijassem, aqueles que compram, como se não possuíssem, aqueles que usam desse mundo, como se não usassem plenamente, pois a figura desse mundo passa. Liberdade é desapego, tá? Mas São Paulo não vai falar que eu não tenho que chorar. Não. Quem é livre não chora, quem é livre não ri, quem é livre não compra. Não. Aí já seria uma ignorância. Eu vou usar de tudo do mundo, tudo me é permitido, porém sem apego nenhum. Porque mesmo aquilo que eu vejo que me convém, eu não posso me prender àquilo. Então, o livre é aquele que não quer morar no deserto ou querer voltar para as cebolas do Egito. Tá? Então, eu tenho que saber que minha meta é a vida eterna. Então, eu vou tratar dessa figura de um mundo que passa. Tá? No versículo 23 desse mesmo capítulo 7, vai dizer assim: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então, nós não podemos voltar novamente à escravidão. Não podemos voltar novamente a sermos escravos. Tá? Em Tito 3,3, vai dizer: pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazer. Então, olha a lista de escravidão. Tá? Olha a lista. Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e escravo de prazeres. Na medida que eu vivo para a paixão, eu vivo para o prazer, eu sou escravo, tá? Então eu não posso colocar absolutamente nada senão Deus no centro da vida. Vivendo em malícia e inveja, porque a consequência da escravidão vai ser isso, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa vai ser a consequência da escravidão. Então, nós somos chamados a ser livres, tá? Então, vamos recapitular tudo. Então, o que é liberdade? Então, é para a liberdade que Cristo nos libertou. O Filho do Homem veio para que nós sejamos livres, tá? Verdadeiramente livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a escravidão é o pecado, é toda e qualquer coisa que eu coloco e que eu vou tornar aquilo meu Senhor, seja prazer, seja paixão, seja o que for. Deus nos dá a terra ampla da liberdade, que como povo vamos aprender a andar nela, tá? Então, liberdade é eu dominar a mim mesmo, eu me conheço, eu sei que venho do homem velho, estou caminhando para o homem novo, então eu conheço e vou conhecendo cada vez mais minha limitação, conheço como tomo decisões, mas sei que se eu for entregue a mim mesmo, eu vou me perder. Por isso eu preciso da ajuda do Espírito para tomar decisões pelo bem, porque só fazendo o bem eu vou ser verdadeiramente livre, tá? Então, essas decisões de fazer o bem é amar. Aí eu vou construindo relações amorosas, que isto é santidade, e que vai desembocar na terra prometida, que é a terra da plena liberdade, que é o céu. O contrário disso é o salário do pecado é a morte. Então, é ser escravo do pecado. Então, é a pior coisa. Então, nós somos chamados a sermos verdadeiramente livres. Temos o livre-arbítrio, mas para tomar decisões para o bem, quanto mais decisões pelo bem eu tomo, mais eu sou livre. Fora de mim é a lei que existe, mas como pedagoga, tá? Então, eu não posso cair nos extremos. Quais seriam os extremos? O laxismo, então eu vou pecar e iludindo-me, pensando que pecando
eu sou livre. Quanto mais pecado eu faço, mais escravo eu sou, tá? Porque eu vou caminhando para a morte. Por outro lado, então vamos colocar lei em tudo. Então, é transformar o ser humano no burro com a cenoura na ponta. Eu vou caminhando em função e com um, um tapa-olho, que só vou ver aquela cenoura, não vou ver mais nada. Então, eu não sou livre também, porque aí eu começo a idolatrar a lei, eu começo a idolatrar pessoas, e isso daí vai me conduzir à perdição também, porque eu não aprendo a ser livre. É essa toda a discussão sobre a circuncisão que está em Paulo. Então, nós somos chamados a ser livres, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, colocar a lei, e esse é o tema de Carta aos Romanos, do capítulo 6 e 7, colocar a lei no lugar dela. A lei é boa, mas ela vem como pedagoga para nos ensinar. E não ficar numa lista enorme de proibido ou permitido. Tudo me é permitido, mas eu tenho que aprender a tomar decisões para o bem. Porque senão há pessoas que gostam de manipular. Então, eu vou cumprir a lei externamente para ter o elogio das pessoas, para ter o meu superior que vai me reconhecer naquilo que eu faço ou não. Então, eu sou um hipócrita. Então, isso, hipocrisia não é ser livre. O hipócrita, para falar a verdade, é o escravo que não sabe que é. Né? E ele é o pior dos escravos, porque aí ele ensina outros a serem escravos, e aí fica todo mundo escravizado e ninguém se liberta. Então, por isso, Deus nos coloca situações na vida para a gente sair da nossa hipocrisia e para não reduzir a lei, que é boa, novamente falando, não reduzir a lei para o meu bel prazer. Como certos fariseus hipócritas, como vai dizer Jesus, em que eu consagro algo a Deus, é corban, para não ajudar o pai e mãe. Quer dizer, eu uso a lei para satisfazer o meu egoísmo. Então a lei vem para me dar esse domínio de mim mesmo, essa, como vai dizer a Gaudium Spes, essa boa autonomia. Então eu vou governar mim mesmo para aprendendo a tomar decisões e caindo e levantando no deserto, eu vou chegar até a terra prometida. Aí o símbolo de ver no Monte Nebo como Moisés a terra prometida, aí vai me dar a alegria de nela entrar. Né? Então, peçamos a Deus que tenhamos esses componentes todos da liberdade, para que a gente não chame de liberdade aquilo que não é. Aquilo que não é. E tenhamos fachada de hipocrisia numa apresentação de uma liberdade falsa. Se o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. Então, que o Espírito, que é liberdade, nos ensine a sermos verdadeiramente livres. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.